Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificamos ao magnífico nome do Senhor por esta magnífica oportunidade de cultuarmos a Ele, adorarmos o seu santo nome através de ouvir a sua palavra, de aceitar a sua ministração, de aceitar a profecia da sua sacrossanta escritura divina. O texto que quero ler está no livro de Amós, no capítulo de número 8, versículos de número 11 e versículo de número 12. E o tema: homens que trouxeram a Deus à terra, que provocaram a sua presença ou provocaram a sua voz. E homens que provocaram a Deus que os levasse ao céu. Tremendo. E uma terceira geração, ou um terceiro povo, que vive inerte, aonde não se ouve nem a voz, nem se vê a Deus, nem se sente constantemente a sua presença, a não ser às vezes movida ao emocional, alguma música que toca o emocional, alguma mensagem sensacionalista faz com que alguém pressinta uma presença, quando na verdade é apenas o mover das suas emoções, é o aflorar das suas emoções, o que não tem nada a ver com a presença de Deus na vida das pessoas. A presença de Deus na nossa vida, ela transforma o nosso ser. A presença, ela transforma o nosso caráter. A presença, ela nos perturba quando nós cometemos erros e pecados. A presença, ela nos exclui de desejos mundanos. Ela está sempre nos confortando ao escolhermos viver uma vida com Deus, ainda que essa não possa ser tão prazerosa no mundo em que o prazer exige que nós venhamos a dar tudo que temos ou tudo que somos para que essa felicidade ou essa alegria ou esse gozo momentâneo se manifeste em nós. Então fique atento a essa mensagem que vai falar grandemente ao seu coração. Louvado seja Deus. Capítulo de número 8 do livro do profeta Amós, um dos profetas menores, não porque tinha menos unção, mas porque escreveu menos. Teve um momento menor de atuação em sua geração, como Jeremias, que atuou durante anos, Isaías durante anos, Ezequiel durante anos. Então, por isso, chamamos de profeta menores homens como Amós. Capítulo de número 8, versículo de número 11. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome, Ele que enviará, não é o diabo, Ele mesmo Deus. Eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, quer dizer, de continente a continente, e de norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus, mas não a acharão. Deixa eu lhe comentar o texto. Você imagina o que está profeticamente dito aqui. Deus diz: eu enviarei. Então não adianta louvores emotivos, não adianta cantores tentar fazer uma música virar a presença de Deus, manipular a alma, quando na verdade
eles vão apenas mover no psicótico das pessoas, porque a palavra é clara, eu enviarei. E Deus decretando algo, Jó já disse no capítulo 42, verso 1 adiante. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então o plano dele é enviar fome na terra. Então não há pastor que acaba com essa fome. Se Deus não tiver misericórdia de nós nesta noite, e não enviar a sua palavra e a água viva que traz refrigera a alma, e a palavra que alimenta para sermos fortificados, nós estaremos apenas reunidos para uma falácia, uma história bíblica manipulada teologicamente para que eu e você possamos engodar nela. Então o Senhor diz que ele enviaria fome sobre a terra. Agora, o que me chama a atenção pela segunda vez, na segunda dimensão, é que não é fome de pão nem de água, porque ele quer iludir as pessoas. Deus quer, propositalmente, ele quer que as pessoas pensem que a fartura na geladeira, a fartura na cozinha, a fartura no supermercado, a fartura de alimentos produtivos das suas mais diversas terras, o agronegócio, possa iludir as pessoas de que Deus está no mundo. Deus quer que as pessoas pensem que a fartura e a abundância de alimento faz com que as pessoas estejam centrado na fartura, centrado nas provisões e não centrado no provedor. Então, mesmo debaixo de maldição, Deus disse, eu não deixarei que haja fome, nem de pão e nem de água. Vai fartar água e vai fartar pão. Presta atenção onde essa mensagem vai chegar. Mesmo debaixo de maldição, não faltará pão e água a quem trabalha e busca. E até quem não trabalha e busca, vai por sinal, levanta a mãozinha e de centavo a centavo junta o dinheiro do marmitex no final do dia. Aí ele disse, essa fome será de ouvir as minhas palavras. Lógico, por indignação dele, por tanto o mundo ter desprezado a ele. Por tanto o mundo e o templo de pedra ter escolhido servir a Deus sem, na verdade, buscar a ele na sua essência. A indignação de Deus de um mundo desejar viver e aceitar viver sem Deus. O mundo aceitou a viver sem Deus, não importa. Fique nos céus e nós fiquemos na terra. A indignação de Deus então fará isso. E já tem feito. Gente dentro da igreja comendo, construindo as suas casas, reformando os seus lares, comprando os seus carros e etc, fazendo os seus planos familiares, mas há dentro deles um vazio. E só vão saber quando conhecer a verdade. Eu só conheço a verdadeira comida que faz de fato bem à minha saúde quando eu estou diante dela. Quando eu não estou diante dela, quando criança, bala e pirulito, para mim era a melhor comida. Até que eu aprendi que aquilo não era comida, aquilo era apenas uma espécie de distração da verdadeira comida. No verso 12 ele diz, andarão errantes de mar em mar, do norte ao oriente. Então ele está dizendo, no mundo inteiro as pessoas andarão errantes. Quer dizer que não é só o Brasil, não é só a América, não é só o Japão, não é só Dubai, não é só a África, não é só a América do Sul, enfim, o mundo inteiro andará errantes. Inclusive a própria chamada igreja. Correrão por toda parte. Uau! Buscando a palavra do Senhor e não acharão. Já pensou? Aí eu lembro aquilo que eu já disse aqui. Pessoas, quando eu morava em BH, muitos anos atrás, quando eu me converti, no final dos anos 80, pessoas viajavam para Toronto, no Canadá. Pessoas depois viajaram para Pensacola, na Flórida. Pessoas do mundo inteiro viajaram, não é da minha época, para Rua Azusa, na Califórnia, por causa do avivamento. Pessoas viajaram por vários países do mundo. Pessoas pegam ônibus e vêm em São Paulo para ver as tais igrejas que dizem ter Deus lá dentro.
e recebe o milagre e sai satisfeito como se tivesse recebido a Deus. Porque os milagres para elas representam a presença de Deus. E o milagre representa o poder de Deus e não a presença de Deus. A presença de Deus, ainda que não haja milagre, ela é sentida como Paulo na prisão, Silas, João Batista com a cabeça cortada e etc. Então a Bíblia diz que buscarão por toda parte. Aonde houver uma faísca, aonde haver um prenúncio, aonde haver uma falsa comunicação, que está havendo avivamento, as pessoas estão correndo, mas não acharão a palavra. Pode achar o milagre, mas não acharão a palavra que salva. O milagre é um remédio paliativo para resolver a sua vida nesse momento, nesta terra, mas não resolve, não define, não carimba seu passaporte para subir para a eternidade. Então imagina pessoas correndo de tudo quanto é lado, e os falsos profetas dizendo avivamento. Porque avivamento hoje é a igreja que está operando sinais e maravilhas, dente de ouro, e etc, etc, etc. Quando isso não é avivamento. Quando houver avivamento, há temor, há sede, a igreja fica cheia para pessoas orarem, para as pessoas adorarem ao Senhor, para as pessoas ouvirem a palavra de Deus. O culto já não é mais 2 horas. O pastor não manda porcaria nenhuma para mandar pregar 35 minutos. Ele não manda mais. Porque a igreja que o pastor define a hora que o culto deve acontecer, ele não está buscando avivamento. Ele está buscando os interesses próprios. Ele não está nem aí para o avivamento. Não terá a hora para o louvor. Terá o culto, terá a hora para iniciar e às vezes nem hora. Deus se manifesta em meia dúzia que estão orando dentro da igreja às 2 da tarde, às 10 da manhã. De um dia de semana qualquer, e de repente começa a se manifestar a glória, vizinhos começam a chegar, não sabe como, dentro daquele templo que não é hora de culto, a faxineira está limpando o templo, está arrumando os bancos, e a igreja vai lotando como era na rua Azusa, e daqui a pouco está cheio o templo, e pessoas são batizadas com o Espírito Santo, as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, o caráter muda, os casamentos começam a viver não em função apenas de si mesmo, mas em função de dar um bom testemunho na sociedade, em função de ganhar outros casais para Jesus, em função de ganhar vidas para o reino dos céus. Os jovens começam a trabalhar afinco para se tornarem grandes missionários, grandes expositores da palavra de Deus, não apenas se esforçarem dentro da igreja para orarem, para passarem no Enem, para serem doutores, para serem mestrados, doutorados em alguma matéria da sua vida. Avivamento não é isso que está aí. Avivamento é santificação, avivamento é justiça, avivamento é amor por missões, avivamento é ter uma vida justa, avivamento é viver sede e fome de Deus constantemente, rotineiramente. Avivamento é amar o próximo como o Senhor nos amou. Avivamento não é juntar dinheiro para comprar mega casas e muitos carros. Avivamento é para que nós ganhemos dinheiro, venhamos prosperar e venhamos colocar à disposição da obra. Quando os pastores, como na época de Esdras e Neemias, o povo já estava satisfeito quando viu que os pastores estavam sendo honestos, quando viram que o sacerdote estava agindo honestamente, quando houve a reforma de Esdras e Neemias. Então avivamento é entrega, avivamento é voluntariedade, avivamento não se pergunta quanto é o meu dízimo e nem quanto é a minha oferta. Avivamento, o amor está emanado no coração das pessoas e elas doam as suas ofertas por sacrifícios, elas sacrificam em casa, elas comem miojo, elas comem batata frita, elas comem só tomate, elas comem só folhas, porque elas querem doar o melhor para o Senhor, porque elas olham para os sacerdotes e percebem que os sacerdotes estão vivendo Atos 6, quando Pedro e os discípulos estão primando para pregar a palavra e orar pelo povo, enquanto o dinheiro seja administrado por 7 tesoureiros e contábeis, cheios do Espírito Santo, de caráter, de retidão e de boa reputação. Aleluia! Isso é avivamento. Então deixa de começar a dizer a palavra do Senhor, a revelar para ti essa escritura. A Bíblia então nos deixa claro, homens
que trouxeram Deus à terra, homens que Deus os levou ao céu, e uma geração que não tem nem a voz e nem a presença de Deus. Eu quero citar o primeiro homem, chamado Moisés. A Bíblia diz em Êxodo 2, no verso 4 e 5, ele trouxe Deus aonde ele estava. Ele viu Deus em forma de fogo. Ah, louvado seja Deus. Ele olha para aquela sarça em chamas e percebe que Deus está ali. E a Bíblia diz então que ele é mandado tirar as sandálias, porque aquela terra se torna santa, porque a presença de Deus está ali. A presença de Deus ainda não é fisicamente vista, mas ele vê no fogo a presença. Ele vê no fogo o próprio Deus manifesto naquele monte. Em Êxodo 33, Êxodo 34, vamos ver novamente a Moisés clamando a presença de Deus. E no capítulo 33 ele vai dar um show. Deus vai manifestar de forma gloriosa. Deus vai descer à terra no alto de um penhasco, só ele e Moisés. E Moisés tem que ficar de costas, porque Deus vai passar por ele. Ele não verá a Deus, mas ele sentirá um frio, um calafrio na coluna, porque Deus passa pelas suas costas. Oh, maravilha! Então Moisés provoca a presença de Deus aonde ele está, a voz e a presença. Nós podemos citar a vida de Salomão. Trouxe Deus, mas somente na voz, capítulo 2, versículo de número 1 de 2 Crônicas, versículo de número 1 adiante, quando Deus fala com Salomão. Deus está orando, ele está pedindo a Deus. Ele não está esperando, a expectativa não é ouvir a voz de Deus, embora ele quer sentir a paz, ele quer uma direção, mesmo que seja através de um dos profetas de Davi ainda sobrevivente, que venha e diga para ele: Deus ouviu a sua oração, como foi o caso de Ezequias e também do profeta Esaías. Ezequias era o rei de Judá, ele está orando a Deus, ele está esperando uma resposta, quem sabe ouvir a voz de Deus, mas ele não ouve a voz de Deus claramente. Ele ouve a voz de Deus através do profeta Isaías, que volta até ele e diz assim, diz o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Moisés vai experimentar a presença de Deus enquanto está tentando lidar com o seu assassinato que ele comete em Êxodo capítulo 2. Deus apresenta-se a ele. Salomão ouve-se a voz de Deus enquanto pede, ou enquanto está perdido sem saber o que vai fazer. Ele não sabe como governar, mas ele ouve a voz de Deus, porque de um coração puro e reto, ele está buscando ao Senhor, segundo o conselho de seu pai Davi, que é preciso ser homem e obedecer e seguir os mandamentos de Deus. Elias, no capítulo de 1 Reis, no capítulo 19, verso 9 e 10, Elias trouxe a Deus enquanto estava na caverna. A Bíblia diz que enquanto vivia seu ato de covardia, a Bíblia diz desprezo a tudo que Deus já havia feito na sua vida, descer fogo do céu, fazer milagres na casa da viúva de Serepta que nada tinha para comer. A Bíblia diz que ele ouve a voz de Deus. Deus está lá e disse: Elias, sai para fora, aleluia. Ele ouve a voz de Deus, ele sente a manifestação da presença, embora ele não pode ver Deus claramente, mas ele ouve a voz do Senhor claramente. Posso citar também Samuel, no capítulo 1, versículo de número 3, capítulo 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 3 e 4, a primeira chamada, a primeira vez que Samuel, já há anos dentro do templo, a Bíblia diz que eles moravam no templo, a Bíblia faz questão de dizer, e dentro do templo do Senhor, Deus fala e chama Samuel por 3 vezes, aleluia, maravilha. Primeira vez que ele ouve a voz de Deus, aonde ele dormia, maravilha. Quando nós estamos, templo de Deus representa, eu estou na presença do Senhor, eu estou no lugar santo, a minha casa é santa, a minha casa eu tornei um ambiente justo, eu tornei na minha casa uma atmosfera de adoração, não tem palavrão, a minha casa não tem discussão, a minha casa tem leitura bíblica, a minha casa tem a hora de eu adorar e louvar o Senhor com os meus cânticos. Então quando nós fazemos de onde estamos o templo do Senhor, a qualquer hora podemos ouvir a voz do Senhor, aleluia. Posso citar Adão e Eva, aleluia. A Bíblia disse
em Gênesis, no capítulo de número 2, verso 16 e 17, e também no capítulo 3, versículos de número 8, a voz na viração do dia, eles ouviam a voz de Deus, também trouxeram a voz de Deus na terra. Eles não ouviram a voz ecoando do céu, quando no batismo de Jesus, no capítulo 3 de Mateus, eles ouviram nitidamente a voz de Deus, bem próximo deles, auditiva. Imagine você poder ouvir a voz de Deus auditivamente, como está ouvindo a minha voz. Deus falar com você no teu quarto, na tua sala, no teu banheiro, aonde você estiver, você ouvir a voz de Deus. Não era necessário nem ler a Bíblia, Deus te dando a direção, qual é o caminho a seguir, o que é que você tem que fazer, o que não se deve fazer. Maravilha! Eu posso citar também o homem chamado Josué, o sexto homem, no capítulo 1, verso de 1 ao 9, ele trouxe a presença de Deus, mas pela voz. Preste atenção que até aqui nós só temos um homem para exemplificar, o homem que não trouxe apenas a voz, mas o homem que trouxe Deus presente. Deus sai do teu trono, está lá guardado pelos querubins, os serafins, os arcanjos, e uma legião de anjos desce com Deus. E quando essa legião desce com Deus, a glória, o homem não vê, Moisés não está vendo, mas aquele lugar, aquele penhasco, está cercado de anjos, como vai ver no capítulo 6 de 2 Reis. Eliseu e o moço Geazi, quando olham lá no verso 16, uma multidão de exército, homens e cavaleiros, anjos de branco, ao qual Geazi não tinha visto ainda. Então neste momento Moisés está no penhasco, ele só está sentindo a presença de Deus, ele só está ouvindo a presença de Deus, mas há uma multidão incontáveis, há uma legião incontável, bilhares de anjos nos céus, na terra, aonde Moisés provocou a presença de Deus ali com ele. Presta atenção, posso citar mais um exemplo. Abraão, no capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 6, ele traz a presença de Deus, mas também pela voz. Posso dizer também, porque não, Gideão, e o Senhor fala através de um anjo, trazendo a voz representada de Deus. Assim diz o Senhor, homem, vai nesta tua força, ele te escolheu. Porém, deixa eu chamar mais uma vez a atenção, o único homem, a única pessoa que trouxe Deus na terra fora Moisés pessoalmente. No capítulo 2, verso 4 e 5, repito, o Senhor vem em forma de chama de fogo, porque Hebreus 12, 29, Deus é um fogo consumidor. Aleluia! Êxodo 33, verso 33, também repito, ele viu Deus pelas costas. Aleluia! Número 12, verso 8, ele não apenas viu Deus presente na sua vida, mas a Bíblia diz que Deus falava face a face. Aleluia! O que quer dizer falar face a face? Deus não usava circunstâncias, Deus não usava anjos, Deus nunca usou ninguém para falar com Moisés, era ele, Moisés. Ló foi anjo, Gideão foi anjo, muitos dos homens do Primeiro Testamento foi anjo, que trazia a voz de Deus para os homens. Não, Moisés não, ele trouxe a presença, ele trouxe a face do Senhor. Aleluia! Que coisa linda e tremenda e maravilhosa. Mas deixa eu ir mais adiante. No Novo Testamento, a minha Bíblia diz, e a vossa Bíblia está registrado, o apóstolo Paulo, aleluia, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 6 a 11, agora o primeiro homem, se no Velho Primeiro Testamento só teve um homem que trouxe Deus à terra, agora no Novo Testamento, há um homem que Deus o convida pela primeira vez a visitar os céus e voltar à terra. Maravilha, aleluia!
o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele já tinha ouvido a voz de Deus. Em Atos 9, quando Jesus olha para Paulo e o chama: Saulo, Saulo, por que me percebes? Quem falas? Ele diz: eu sou Jesus Cristo, a quem me percebes, Paulo. Paulo ouve a voz do Senhor, que maravilha, já estaremos todos contentes, já estaremos todos regozijantes, falando em línguas estranhas, quem sabe saltitando, quem sabe chorando, apenas em ouvir claramente a voz de Deus, não através de um pastor, não através apenas de ler a Bíblia, não, ele ouviu auditivamente, o seu ouvido não teve dúvida, mas a Bíblia disse que pela primeira vez, Deus convida um homem para subir ao céu. E Paulo diz: eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu sei de um homem. Ele está revelando um homem que subiu ao terceiro céu. Primeiro, o céu onde estão as potestades e principados e os arcanjos de Miguel em guerra. O segundo céu, onde está o paraíso, onde estão aqueles que morrem com Cristo. E o terceiro céu, onde está a glória do Senhor, o templo sagrado, aonde está o trono de Deus. Que privilégio esse homem ter chegado lá. O que é mais divino? Eu trazer Deus na minha casa ou Deus me levar na casa dele? Lógico que é Deus me levar na casa dele, porque na minha casa Deus está presente aqui, como está no motel, como está na cadeia, como está aonde está sendo cometendo crimes, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas como eu não sou onipresente, não estou em todos os lugares, para me ir ao céu, só levado por ele mesmo. Oh, maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. O segundo homem que eu quero lhe dar o exemplo foi João na ilha de Patmos, o discípulo amado. Ele foi convidado desde o capítulo 2, ele vai ter uma visitação tremenda. Por que não dizer já no capítulo 1, quando ele vê Deus, em Cristo, os seus cabelos diferentes, a sua roupagem reluzente, os seus pés, aleluia. E Jesus disse: não temas, João, eu sou aquele que estive morto, mas vivo, aleluias, para todos sempre. João é convidado durante os 22 capítulos do Apocalipse. Aprenda isso. João foi o homem que mais tempo ficou no terceiro céu. Que coisa maravilhosa. Deus o convida: traga João, meu filho Jesus. E João anda pela Nova Jerusalém, João anda pelo paraíso, João vê tudo que vai acontecer no Armagedon. Deus vê no céu, mostrado por Deus, quando Deus abre os livros, os anais celestiais. João vê o que aconteceu, o que está acontecendo e o que iria acontecer. São um ano, foi praticamente um ano no céu, arrebatado. Imagine, em nome do Senhor Jesus. Todos os dias João estava sentado numa gruta dentro da ilha de Patmos, de leprosos e soldados romanos condenados à morte. E João, durante todo esse tempo, teve a visitação ao terceiro céu. Que glória poderosa! O único que permaneceu com tanta glória, com tantos dias, incomensurável o sentimento que deveria estar no coração e na vida e na alma de João, porque ele esteve na terra sagrada, no céu. Por que não citar Enoque, o homem que foi convidado antes da cruz do Calvário, não só para visitar o céu, mas para morar para sempre no céu? Gênesis 5, 24. E porque Enoque andou com Deus, Deus tomou para si 100% vivo. Deus pegou 100% vivo. Não há lugar que possam provar que ele está enterrado, como está descrito em Deuteronômio 34, 6, quando Deus enterra Moisés. Não, Enoque não foi enterrado, ainda em vida. Presta atenção, é Deus me pegar, eu aqui ou você aí agora vivo, e te levar para o céu vivo, você ser arrebatado, você acordar e despertar
no paraíso. Que maravilha! Oh meu Deus e meu Pai, por que não citar para você o exemplo desta geração? Uma geração que não pressente a presença, que não ouve a voz, que não vê as coisas tremendas do divino em suas vidas. Uma geração que não tem sido transformada, uma geração que não tem sido moldada pelo Espírito Santo, uma geração que vive prosperidade, é verdade. Temos mais prosperidade em si do que os que nos antecederam. Não tinham celular iPhone, não tinham smartphone, não tinham smart TV, não tinham ar-condicionado, não tinham belos carros, não tinham aviões para poder viajar de continente a continente, é verdade. Mas nós podemos dizer que, diante de tudo isso que temos, somos uma geração miserável, somos uma geração doente, somos uma geração miserável, como vê Deus no verso 17 na igreja de Laodiceia, do capítulo 3 de Apocalipse. O que adianta termos tudo à nossa volta? O que adianta termos tudo à nossa disposição? O que adianta a senhora ser empresária, quando no passado era mediocridade, era coisa de mulher à toa ser dona de algum negócio? O que adianta o Senhor ter saído da roça, ter ganhado dinheiro, ter se multiplicado os seus bens, mas não ter experiência com Deus? As suas experiências é milagres que podem contar. As suas experiências são as provisões que Deus nunca tem deixado faltar à tua casa, o alimento de cada dia. A sua experiência é a cura que Deus te deu de alguma enfermidade, é impedir que você tivesse coronavírus até esse dia. Mas a experiência daqueles homens que não tinham iPhone, que não tinham Smart TV, que não tinham TV, que não tinham casas maravilhosas com arquitetura tão bonita como vivemos hoje, que não tinham nada a seu favor de luxo, mas tinha uma presença, ouviam a voz do Senhor. E se não ouvisse a voz do Senhor e não tivesse a presença nas suas vidas, tinham profetas santos, tinham um sacerdote justo no meio de um monte de corruptos para falar: assim diz o Senhor, assim diz a palavra. Oh, aleluia! E houve tempo no Primeiro Testamento que o profeta não diz como hoje, assim diz a palavra. Ele dizia: assim diz o Senhor, e o povo acreditava, porque a Bíblia ainda não estava escrito. Hoje o profeta diz: assim diz o Senhor, e assim diz a palavra, e o povo continua na miséria espiritual, na miséria do caráter flagelado, na miséria do caráter deturpado, na miséria do egoísmo, da avareza. Quanto mais tem, mais quer; quanto menos tem, mais critica, mais murmura, mais blasfema. Oh meu Deus e meu Santo Pai, aleluia! E aqui é uma lacuna. Quando eu leio e falo sobre Enoque, o primeiro homem sem a cruz do Calvário a ser salvo, o primeiro homem a entrar no livro da salvação, número 1, Enoque, porque andou com Deus, aleluia, mas foi 100% vivo. Nem Deus leva, nem Deus desce nessa geração que vivemos. Deixa eu dizer para você algo: Moisés foi levado para a glória, porém a Bíblia diz que ele foi morto como seu Arão. Em Deuteronômio 34:6, citei agora há pouco, diz que Deus o enterrou. Judas capítulo 1, versículo 9, irmão de Jesus, diz que ele viu na visão o anjo Miguel confrontar o Satanás, que queria pegar o corpo de Moisés onde havia sido enterrado. Isso não aconteceu anos depois de Moisés morrer. Ele só teve a visão quando Moisés morreu. Ele viajou há anos atrás, há séculos atrás, e viu quando o anjo Miguel pega o corpo de Moisés e leva para a glória. Por isso que no monte da transfiguração, Moisés e Elias aparecem ao Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Arão, no 5º mês, Deus o leva ao monte também. E lá, imagine, 40 anos o povo hebreus andou pelo deserto, mas apenas no 5º mês, só viveu 5 meses Arão. Deus o mata no Monte Hor, diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 20, verso 24 a 29, o Senhor manda Moisés, pega o filho de Arão e manda subir no Monte Hor, tire a sua roupa e vista o seu filho, porque ele agora será o sacerdote, porque eu matarei Arão, e Arão morre.
e o povo lamenta a sua morte. A Bíblia diz em Números 33, verso 38 e 39, que ele vive 123 anos. Poderia ter vivido mais, poderia ter desfrutado de tudo que Deus tinha para ele naquele momento, mas por causa da desobediência, por causa de não valorizar a voz de Deus, não valorizar a presença de Deus, muitas pessoas estão perdendo a vida prematuramente. Muitas pessoas foram pelo coronavírus, a gente lamenta muito. Muitas pessoas estão perdendo uma vida de felicidade, uma vida de gozo, uma vida de abundância, como diz João 10:10. Estão perdendo o que diz Eclesiastes 8:15, porque vive o desprezo da presença. Não importa a presença de Deus, pastor, não importa a voz de Deus, pastor, basta o senhor falar comigo que Deus mandou o senhor falar comigo. Esses dias alguém em BH disse: você é o profeta? Sim. Então o que você tem para falar comigo, pelo amor de Deus? Em vez de ele dizer, o senhor podia rogar a Deus para que Deus fale comigo nesta noite lá em casa. Se o senhor é um profeta, o senhor podia rogar a Deus para que Deus fale comigo neste mês. Não, ele quer que eu fale com ele, ele quer que eu fale por ele. Essa é a situação da maioria das pessoas desta geração. Não importa a presença, não importa mais a voz de Deus, basta a voz do homem, basta que haja milagres, e o povo já recompensa os falsos charlatões com seus megas envelopes, casas, carros e etc. O Espírito Santo, a minha Bíblia disse que Enoque é o primeiro a conhecer a salvação em plena vida consciente, e o segundo Elias é o segundo a ser arrebatado, o segundo a conhecer a salvação, sem antes da cruz do Calvário, em plena vida, estava vivo, arrebatado. 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11. E o terceiro homem, Abel, o primeiro morto a conhecer a salvação, o primeiro morto a conhecer a salvação. Gênesis capítulo 4, versículo 10. A Bíblia diz que Deus fala com Caim, a voz do seu irmão, ela pode se ecoar da morte, aleluia. Ele já estava com o Senhor, aleluia. O ladrão na cruz do Calvário, o segundo homem morto que vai para o centro da salvação de Deus, está em Lucas capítulo 21, verso 43, quando Jesus disse: ainda hoje, homem, estará comigo no paraíso. E eu lhe pergunto, e em nossa geração, o que é que está acontecendo? Tem-se deficiência em ouvir a voz até de anjos. Nem anjos nós ouvimos, nem anjos. O que era normal até para os gentios, como Cornélio em Atos 10, ouvir a voz de anjo, sem ter batismo com o Espírito Santo, sem ter ainda descido as águas, sem frequentar a igreja, sem frequentar cultos. A Bíblia diz que ele ouviu a voz de anjos. Hoje nem anjos, e muito menos a Deus, essa geração tem ouvido a voz. É por isso que tem uma geração toda perturbada, tanto nome de igrejas malucos, tantos vagabundos, tantas pessoas com mau caráter, tanto pilantra, seja padre, seja pastor, seja espírita, seja o que seja, tanto vagabundo, tanto pilantra, falando em nome de um tal Deus que nunca existiu, porque cada um traça o seu Deus conforme queira, e nós não ouvimos mais a voz de Deus. O povo está satisfeito em ouvir a voz dos homens, aleluia, que se esperam deles enquanto luta para os seus confortos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a nossa geração não tem ouvido voz de anjo, não ouve a voz de Deus, não vê a presença de Deus, não conhece a Deus, aleluia, e espera em homens, que esses homens só estão lutando para melhorar o seu conforto, para melhorar os seus benefícios, à custa da maioria, para que as suas famílias sejam famílias que vivem um regalo, sem mérito algum, um bando de gente sem vergonha, um bando de gente que está levando outros juntos para o inferno. Hoje só se ouve pelo que lê na Bíblia, aleluia, se é que se acredita no que lê na Bíblia. 99% descrê no que lê na Bíblia. Por isso tanto pecado, tanto pastor desviado, tanto obreiro desviado, tanta gente frio na igreja, tanta enfermidade na igreja, na alma e no espírito. Por isso nós estamos neste caos. Quem pode dizer hoje para mim, eu vi a Deus? Quem pode dizer, pastor,
pastor, eu fiz Deus a ouvir, pastor, a minha voz, e eu tenho ouvido a voz dele. Quem pode dizer como Moisés, Deus fez o sepultamento do meu pai, eu pude ver a Deus? Quem pode morrer hoje, um de nós, e dizermos, Deus fará o nosso sepultamento? Quem pode dizer, eu tenho ouvido a voz de Deus constantemente? Por favor, não brinque com isso. Eu ouço todo dia alguém dizer, e Deus falou comigo, e Deus falou assim, assado. Não brinque, porque quando você diz que Deus falou contigo, quando ele nunca falou, você impede que Deus jamais fale contigo, porque você mentiu, porque você blasfemou, porque você disse Deus falou contigo, quando na verdade ele nunca falou. Se você diz que ele falou sem que ele tenha falado, por que ele precisa falar? Se você contenta com a mentira que ele falou. Oh, Espírito Santo do Senhor, aonde está Deus? Aonde está a sua voz? Aonde está a sua presença triuna na nossa geração? Igrejas, louvores sensacionalistas, pregadores articulosos, teatros do templo, doutrinas humanas, legalismo, tradições culturais, vem substituindo a voz e a presença de Deus. Livros substituem a Bíblia e psicólogos substituem profetas, sem desmerecer essa classe de profissionais louvável. E pior, já não há quase alguém que se perturbe, que se proteste ou que se perturbe com essa situação. Não vivemos Isaías 42, 22, ou é nisso que estamos impregnados. Há um povo morando em cavernas, há um povo aprisionado, há um povo escravo, há um povo sofrido, mas eu não ouço alguém dizer, restitua-me, Senhor. O povo já não se perturba mais, porque se contenta com a religião. Nós não estamos mais preocupados com Mateus 24, 12, que o amor de quase todos iria se esfriar. Não, o mundo já se acomodou, o mundo aceitou a vida que está levando. A igreja de pedra aceitou os seus moveres, as suas ficções, o seu ilusionismo, aleluia, as suas peças teatrais, os seus pregadores de fábulas já se contentaram com isso, já se contenta com os seus sítios, com as suas fazendas, com os seus aviões, aleluia. E Deus disse a Amós, eu não deixarei faltar pão e nem água. Deus tem provido, permitido à igreja prosperar o templo. As pessoas estão ganhando dinheiro, tem carro sim na porta da igreja, tem avião sim de pastor em hangares por aí, mas isso é só uma distração de Deus, é para que as pessoas sejam confundidas, porque zombaram de Deus, porque escarneceram de Deus. E Gálatas 6:7, não se iluda, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem planta, ele colherá, aleluia. Quem dirá, ô Espírito Santo do Senhor, aleluia. E eu te pergunto, quem dirá Apocalipse 22, 20 nesta noite? Quem nesta geração pode dizer o que está escrito lá? Aquele que dá testemunho de todas essas coisas diz, certamente cedo venho. Quem diz certamente cedo venho é o próprio Jesus. E quem dá testemunho dessas coisas é o Espírito Santo. E então agora João, representando a igreja, o discípulo amado que está no terceiro céu, e o Espírito Santo disse amém. Vem então, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo, como atalaia, eu vou dizer por mim, como atalaia, pregador da palavra, expositor, ou expoente, ou como queiram me chamar, na função de mensageiro da sacrossanta Escritura Sagrada. Eu me pergunto às vezes, o que esta geração busca, o que essa geração espera de um Deus santo, imutável, vida longa? Ela espera bens materiais, essa igreja espera casamentos eternos, esta igreja espera o apagão das doenças diversas, não tem mais doença. Essa geração espera felicidade e sorrisos, mesmo quando não há motivo para sorrir e se alegrar. Essa geração espera salvação quando não crê mais num céu. O que espera esta geração? O Espírito Santo. Deus quis,
Deus quer e resolver isso de uma vez por toda. Atos 1, a promessa do Espírito Santo, feita em Joel capítulo 2, verso 28. E depois dessas coisas, o meu Espírito descerá sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, os seus filhos profetizarão, as servas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Aleluia. Vai cumprir Isaías 32:15. E quando o meu Espírito vindo alto, então a terra deserta se tornará terra fértil. O Espírito Santo de Deus. E vai se cumprir em Atos 2. Vem o cumprimento do Espírito Santo. E quando ele desce, ele transforma o caráter, ele transforma pessoas. E sem que haja templo de pedra inaugurado, sem que haja um louvor bonito, um coral cheio de batas lindas, um regente de um coral com as partituras da música, sem que haja nada disso, 3.000 almas aceitam Jesus, porque a voz de Deus vem pela manifestação do Espírito Santo. E hoje eu lhe pergunto, para que o Espírito Santo? Para pedir sabedoria para fazer negócio? Para pedir sabedoria para continuar enganando o cônjuge e vivendo uma vida imoral? Para que o Espírito Santo? Para que a voz e a presença de Deus? Para buscar poder, para manipular o divino no coração dos leigos? Para que aonde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão os que não aceitam mais essa vida medíocre, essa religiosidade medíocre? Onde posso ouvir dizer nesta noite: Jesus sim, vem novamente. A noiva e o Espírito clama: vem, Senhor Jesus. Aonde eu posso ouvir essa voz? Diz o Senhor Jesus. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra para você: ainda resta uma esperança para os que amam o Senhor. Aleluia. 1 Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas como está escrito, aleluia, graças a Deus, não está dizendo e assim diz o Senhor, mas como diz o homem, não, está escrito, mas assim como está escrito. Oh, aleluia. As coisas que o olho não viu, no singular, é particular, é individual, é pessoal, a experiência de ouvir a voz de Deus, de ver a face de Deus, de sentir a presença de Deus onde você está. Então disse: já está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido também não ouviu, no singular. Aleluia. O Espírito Santo é Deus dizendo: eu quero intimidade. Tem dito isso, não exclusividade com denominação alguma. Não tem denominação maior do que a outra. Todas são do mesmo saco ou da mesma farinha. O que importa é ser na denominação a manifestação da minha voz, a manifestação da minha presença, não manifestação de pregadores manipuladores que por causa da doutrina, do conhecimento literário, manipula, faz uma mensagem linda, faz a direita chorar, a esquerda sorrir, o povo pular. Não, o Senhor disse: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, o homem nunca imaginou, são as que Deus preparou para os que amam. Aleluia. Os que amam quer dizer, quem ama a Deus vive uma vida de temor, vive uma vida de obediência, vive uma vida de adoração, vive uma vida de busca, vive uma vida de justiça, vive uma vida de santidade. Aleluia. Oh Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito do Senhor. Oh aleluia. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Cadê aqueles? Aonde está essa noite? Os que querem trazer a presença de Deus. Aonde estão? Os que querem trazer a presença de Deus na sua casa. Que querem trazer a presença de Deus na sua vida. Aonde estão aqueles que estão perturbados porque não conseguem ouvir a voz de Deus, a não ser através da boca de um pastor? Aonde estão aqueles que não sentem a presença de Deus, a não ser através de um louvor ou de uma canção? O Espírito Santo de Deus, eu convoco a sua vida, eu convoco você nessa noite,
a pedir que pela misericórdia e bondade o Senhor venha e manifeste a sua graça na sua vida. Que o Senhor manifeste, que o Senhor venha e manifeste sobre a sua vida. Se você de verdade tem sede do Senhor, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos experimentar a presença do Pai, a presença do Filho e a sua presença. Nós precisamos, Senhor. Temos sede disso. Temos sede. Temos sede, Senhor. E se você tem sede, coloca a sua mão sobre o seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Há homens que provocaram Deus aonde estiveram. Homens que provocaram Deus levá-los aos céus. E seria muito pedir a vocês que comece a clamar a Deus, para que vocês provoquem a voz de Deus aos seus ouvidos, que representa o seu coração. Que você provoque, ainda que você não consiga trazê-la à tua casa, mas que você provoque a Deus a escrever o teu nome, para levar você um dia a conhecer onde Paulo esteve, e já lá está. E João, que passou o maior tempo, quase um ano, ou praticamente um ano, o tempo da ilha de Patmos, andando na Nova Jerusalém. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a sua fé, a sua vida cristã. Lord bless you. Deus abençoe você. And keep you. E mantenha você. E que a sua face possa brilhar sobre ti a sua graça. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. E que a graça esteja sobre ti. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, chegamos ao final deste culto. Eu abençoo a todas essas pessoas que ouviram a voz do Senhor através deste pequeno profeta. Que comece um novo tempo na sua vida. Que
você decrete hoje um jejum. Eu disse hoje à Índia, aos obreiros da Índia, mais ou menos 50 pessoas na nossa live de manhã. 21 dias de jejum de Daniel na Índia para o arrependimento, não pela cura do coronavírus, mas para que a presença e o avivamento desse Hyderabad possa ser um instrumento para toda a nação da Índia. E eu convoco você pelo Espírito Santo, que você possa jejuar. Eu não sei qual será o seu jejum, que você possa fazer uma programação de oração, fora que eu faço à meia-noite, pedindo a Deus arrependimento, por ter se acomodado há tanto tempo, ouvindo Deus pelo homem, ao invés de ouvir a Deus por Deus mesmo, de ver Deus através de milagre, ao invés de ver Deus através do milagre da transformação da sua própria vida. Eu convoco você a orar, a jejuar, nesse restante de mês de julho, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, em que você sinta a diferença daqui para frente na sua vida cristã. Provoque Deus. Deus ainda é o mesmo, para falar no seu quarto, para falar no teu carro, no trabalho, mesmo em meio à multidão, só você ouvindo a voz dele. Quando Jesus foi batizado, havia uma multidão, só 2 pessoas ouviram nitidamente a voz de Deus, foi João Batista e o próprio Jesus Cristo. As demais pessoas, inúmeras pessoas, pensavam que era o anjo, outros pensavam que era um trovão no céu. Não importa, você pode estar em meio à multidão e ouvir a voz de Deus, no metrô, no trem, no ônibus, num carro de aplicativo, no seu trabalho, dentro da tua casa, dentro de um presídio, dentro de um hospital, numa enfermaria de hospital, no meio da rua, aonde quer que você esteja, mesmo que o ambiente seja inóspito, mesmo que o ambiente não seja favorável, eu profetizo sobre a sua vida, que a partir desta mensagem, você possa ser um desses homens, aquele que traz Deus aonde você está, ou aquele que provoca Deus te convidar aonde Ele sempre esteve, ou você seja aquele que pelo menos provoca a voz de Deus auditiva falar contigo, e a sua presença se manifestar a tal ponto que haja transformação do seu caráter, da sua vida e do cristianismo. Eu te abençoo no nome de Jesus. Fique na paz, que esta mensagem tenha alcançado a tua vida. Fique com Deus.